que se refere à produção de arroz, à risicultura, o Brasil está entre os países que mais produzem, assim como outras commodities agrícolas, soja, milho, trigo. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz hoje no Brasil. O país exporta para mais de 100 países, sendo Venezuela e Peru os principais compradores. Dados do Ministério da Economia apontam que o país exportou 665 mil toneladas de janeiro a agosto de 2019 e em 2020 aumentou a exportação para 1,15 milhões de toneladas no mesmo período entre janeiro e agosto. Certamente esse aumento na exportação é uma das causas do aumento de preço. Uma das regras do capitalismo é vender para quem paga mais. Uma das razões também para isso é a desvalorização do real em relação ao dólar. Um outro motivo é o aumento do consumo durante a pandemia, porque as pessoas estão realmente cozinhando mais em casa e, consequentemente, podem estar contribuindo para aumentar o consumo deste produto. E há ainda o pequeno incremento do auxílio emergencial que o setor econômico do governo tem apontado como sendo um dos responsáveis pela elevação do consumo e, consequentemente, pela alta do preço do arroz. Honestamente, não creio ser esse o motivo. O valor é muito baixo, o público que o recebe já consome basicamente arroz e feijão no cotidiano. Mesmo antes da pandemia, não acredito que tenham usado recursos para aumentar o consumo de arroz. A alta dos preços está, sim, muito mais associada à exportação, ao aumento de exportação deste produto neste último ano. Nessas situações, é fundamental um acompanhamento do governo, no sentido de regular para que o alimento não sofra aumentos abusivos. Até porque trata-se de um alimento que é componente básico da cultura alimentar da maior parte da população. Em função disso, e também de eventos climáticos que venham a ocorrer e causar grandes prejuízos na produção de alimentos, é que o governo precisa administrar e manter o estoque público regulador de alimentos básicos consumidos pela população, como o arroz, o feijão, o café, o trigo por causa do pão, principalmente, entre outros produtos, para que numa situação de crise possa colocá-los no mercado a um preço mais baixo e ajudar a equilibrar essa balança e não faltar alimentos internamente. Isso é uma ação importantíssima e estratégica de soberania alimentar e de segurança alimentar e nutricional. No Brasil, esse estoque público é realizado pela CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. Mas, ao que parece, os estoques de arroz estão baixos e são insuficientes. São poucos também os armazéns da CONAB em funcionamento no país hoje. O importante programa de aquisição de alimentos, o PA, perdeu o seu lugar de importância, de centralidade que ocupava em nível governamental, e estamos vendo já algumas consequências disso. É um contrassenso um país se gabar de ser grande exportador de grãos e, ao mesmo tempo, faltar alimentos estocados para atender a população interna em situação de crise. Sobretudo para a população, para aquela parcela da população mais pobre, os que mais sofrem impacto com a alta dos preços dos alimentos que compõem a cesta básica. A monocultura do arroz não se dá pelos agricultores familiares em grande parte dos casos. Mas os pequenos agricultores também cultivam alimentos. Cerca de 34% do arroz brasileiro é proveniente da agricultura familiar, segundo dados do governo, sobretudo na forma de associação e cooperativas. Além disso, a agricultura familiar produz 70% do feijão consumido internamente e 38% do café. Esses dados são de 2019. E dados da CONAB, ainda de 2019, apontam para uma redução recorrente das áreas de risicultura pela agricultura familiar. O cultivo se dá em pequenas áreas e destina-se ao autoconsumo e à venda do excedente. Um dos pilares de manutenção da produção de arroz ainda pela agricultura familiar hoje é o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Para a agricultura familiar, no que se refere ao arroz, o melhor caminho é o cultivo do arroz orgânico, já que possui um perfil de consumidor no Brasil e no exterior, já interessados em alimentos livres de agrotóxicos, mais sustentáveis, ecológica e socialmente. A melhor referência hoje de associação de agricultores familiares, agroecológicos, na produção de arroz no Brasil é o MST, do Rio Grande do Sul, que é hoje o maior produtor
de arroz orgânico da América Latina. Exportam para mais de 10 países, mas também entregam o alimento para alimentação escolar através do PNAE para vários estados. Baseados nos princípios da agroecologia, esses agricultores e agricultoras comprovam que é possível produzir alimentos sadios e sustentáveis e comercializá-los a um preço justo. Na última safra, foram colhidas 15 mil toneladas e parte dessa produção, durante a pandemia, foi doada para compor cestas de alimentos para grupos socialmente vulneráveis. São 364 famílias em 14 assentamentos, situadas em 11 municípios gaúchos, que estão envolvidas na produção do arroz orgânico.